Então ela se utiliza do filho para preencher uma necessidade que é dela. Vou esperar uns minutinhos até a gente começar propriamente na live. A gente vai falar sobre bastante coisa aqui, tá? Certo, eu trouxe um assunto aqui para vocês para falar sobre pais que são muito controladores, tá? Eu recebi, na verdade, muitos questionamentos de muitas mães aqui que estão lidando com a fase da adolescência dos filhos e não tá sabendo lidar com a situação. Em contrapartida, também existe um lado difícil dos filhos de conseguir sair dessa esfera ali dos pais, tá? Então a gente vai falar aqui de narcisismo, como que nasce o narcisismo. Tá dando umas travadas, gente. O desenvolvimento da criança. Deixa eu ver aqui a minha internet. O desenvolvimento da criança, a gente fala muito sobre cuidar da criança interior, mas como que faz para cuidar da criança interior se a gente não sabe qual é o funcionamento psíquico dessa criança? Se a gente não sabe o que essa criança absorveu lá na infância, certo? Então aqui eu vou destrinchar tudo isso para vocês. Vou abordar a lei da hierarquia, né? Na live passada eu falei da lei do equilíbrio, aqui eu vou trazer a lei da hierarquia para vocês, que basicamente dentro das constelações familiares, essas leis naturais que governam a nossa vida, quando elas não estão em ordem, começam a acontecer diversos conflitos. A gente começa a passar por muitas dificuldades. Porque essas leis são como a lei da gravidade, né? Se você não respeita a lei da gravidade, o que que acontece? Né? Você pode até morrer se você não respeita essa lei natural. Ai, gente, tá travando. Deixa eu tirar aqui, peraí. Tá pausado. Eita, nós. Peraí. Voltou pra vocês, gente? Como é que tá? A internet estava caindo aqui. Ok. Certo. Tá. Então a gente vai falar da lei da hierarquia, como é que funciona essa hierarquia, como é que faz para estar em ordem com ela, para que esses conflitos, essas dificuldades não aconteçam. A gente vai falar sobre abuso emocional, abuso psicológico, que é um pouco dessa questão de você ultrapassar uma função, né? Como, por exemplo, a função de pai, a função de filho. Se você vai além disso, você está agindo em abuso. A gente vai entrar mais nisso, tá certo, gente? Eu vou só esperar alguns minutinhos aqui até começar. Até eu receber o meu ok aqui, a gente já começa, tá certo? Eu tô gravando o vídeo também pro canal do YouTube. Quem tá aqui no Instagram e ainda não é inscrito lá no meu canal, tá o endereço na biografia do meu perfil, tá? Já se inscreve lá, porque eu posto bastante coisa lá que eu não posto aqui e vice-versa, pessoal do YouTube que ainda não me segue no Instagram, @tainá.alternativaterapia, tá certo, gente? Então vem pra cá também. Boa noite, pessoal que tá entrando. Assistir agora. Quando puder, daí tu me avisa, tá? Edna tá sempre aqui, um beijo.
É muito bom esse carinho que eu recebo de vocês, todo esse feedback. Boa noite, Isabela. Boa noite, boa noite. Já já a gente entra no assunto, eu já abordei aqui uns tópicos com você, vai ter bastante coisa bacana, tá? Você vai entender muito das dificuldades que a gente passa na vida, por quê? Porque a gente sai de uma estrutura psíquica infantil e adolescente, a gente não sabe como amadurecer isso. O amadurecimento, gente, ele só vem se acontecer isso aqui. Se acontecer autoconhecimento, se acontecer busca, é um processo ativo, ele não vem do nada. Por isso que existem muitas pessoas que são adultas, mas que continuam num padrão infantil, replicando, na verdade, traumas, replicando situações difíceis que não sabe lidar. Vive, na verdade, em um ciclo, né? Um ciclo repetitivo. Faz sentido? Então é super necessário esse trabalho de vocês estarem buscando respostas e esse autoconhecimento. Bom dia, Daniel. Bom dia não, né, gente? Já foi dia faz tempo. Boa noite. Bom dia é o dia todo, né? Vamos considerar. Pode? Pode começar. Tá. Então vamos lá, gente. Pais controladores criam filhos inseguros. O que isso quer dizer, né? Os pais que são muito controladores, na verdade, eles estão presos numa dor emocional infantil. Existe uma situação que é o seguinte, gente, e eu já vou entrar aqui na perspectiva sistêmica da constelação familiar, tá? Existe uma lei que se chama Lei da Hierarquia. Como é que funciona essa lei? Vou fazer a estrutura aqui para vocês. Aqui tá você. Aqui tá o seu pai e a sua mãe. Como se fosse uma estrutura hierárquica mesmo. Em cima do seu pai tá os pais dele. Então, avô e avó. Avô e avó. Né? E aí, o que acontece, gente? Essa mãe aqui, ela teve uma infância, certo? Toda pessoa que é adulta teve uma infância um dia, né? E o que acontece? Na infância dessa pessoa, ela passou por dificuldades no relacionamento dos seus pais aqui. Por exemplo, o seu pai era alcoólatra. Vamos pegar esse exemplo do vício, né? Ele tinha um vício. Então, essa pessoa não estava presente em termos de nutrição emocional. Não foi uma pessoa que nutriu essa aqui emocionalmente. E provavelmente, gente, essa pessoa aqui também não estava disponível. Por quê? Porque ela tinha que dar conta de uma situação aqui no casamento. Então ela não conseguia olhar para a filha e estar disponível para essa filha, né? Porque ela estava presa numa situação difícil aqui. Então essa mãe aqui, ela vai para a vida adulta com uma informação emocional de muita falta, uma carência emocional muito grande, né? Porque o que acontece é que eu vou entrar no desenvolvimento psíquico
psicológico da criança, tá? Quando a criança ela nasce, ela tem necessidades que são atendidas pelos adultos. Ela não consegue suprir as suas necessidades. Então ela é completamente dependente do olhar do outro, da presença do outro, da nutrição emocional dessas pessoas aqui. Existe uma autora, que é a Margaret Malley, que ela fala que a criança, mais ou menos do 0 aos 3 anos de idade, ela passa por esse estágio de narcisismo natural, que é onde ela precisa da validação do outro, ela precisa que o outro faça por ela. Então ela só enxerga ela mesma. Ela não consegue estabelecer trocas, tá? E o que acontece? Nesse estágio precoce do desenvolvimento da criança, quando ela passa por um trauma, passa por uma situação difícil, do 0 até os 3 anos de idade, principalmente quando ela é um bebê, o que acontece? Ela gera um trauma, uma ruptura, uma dor na alma dela. E o que acontece? Essa pessoa que vai com essa dor para a vida adulta, ela começa a replicar esse padrão de comportamento, essa dor, nos relacionamentos futuros. Então, quando você fala, fulano de tal é narcisista, ela tá presa num trauma muito precoce. Foi o desenvolvimento dela que foi prejudicado no estágio muito primário. Por isso que a gente tem que tomar cuidado nessa questão de rótulos. Entende, gente? Porque atrás dessas pessoas que têm alguma disfunção, existe uma dor. Então, a gente precisa enxergar sistemicamente esse quadro, tá certo? Tá dando para acompanhar até aqui? Como é que tá? Tá claro para vocês, gente? Responde aqui. Ok. O que acontece? Então, essa pessoa aqui, ela vai para a vida adulta com essa informação de falta. Essa carência afetiva. Eu não tive a nutrição emocional que eu precisava num estágio muito primário da minha vida. Então, ela tá com essa psique infantil. Ela tá com esse movimento infantil na vida, mesmo sendo adulta. Por quê? Porque se ela não olha e não trabalha, não muda. Entende, gente? Porque o que acontece? O que é o trauma? Você sofre um trauma, a criança ela não tem maturidade para suportar a dor. Ela não tem maturidade. Ela não tem espaço interno para estar com aquela dor. E o que ela faz? Quando ela entra em contato com uma dor muito intensa, com essas questões difíceis aqui, ela faz um movimento circular de fuga. De fuga. Então ela não vai querer, por exemplo, buscar o amor desses pais, porque no lugar disso ela experimentou uma dor de ausência. Então ela para de buscar esse amor. E a informação que ela tem é de dor. E o que ela replica na vida dela? Esse modelo. Aqui. Então ela chega no relacionamento com todas essas carências, com toda essa informação que não foi digerida, emocionalmente falando, tá? Toda essa dor infantil e projeta no marido. Ela chega com uma carga enorme, como se fosse uma bagagem, gente. Ela leva essa malinha e chega aqui para esse homem e fala: agora você vai cuidar de mim. Agora você tem que dar conta e suprir isso aqui que eu não tive. Entende, gente? E aí o que acontece? Esse marido aqui não dá conta
Não consegue, porque o problema não é com ele. Vocês estão entendendo? O problema já começa aqui. E aí o que que acontece? Esse pai, esse marido não dá, ela projeta no filho. Então é o filho que tem que suprir a carência emocional da mãe. E que tamanho que esse filho vai ficar diante dessa mãe? Que ele tem que dar conta de toda essa carência dela. Então o que que é comum de acontecer, gente? Cadê meu apagador? Aqui, ó. Esse pai aqui, esse marido, né? Vamos supor que ele sai da jogada, ele separa. Eles dois separam, né? E esse filho precisa cumprir um papel ao lado da mãe que é muito para ele. É pesado. Ele precisa dar conta de tudo isso que a mãe dele carrega. E me diz uma coisa, será que esse filho consegue olhar para a vida dele? Ele consegue seguir em frente com todo esse peso que foi projetado em cima dele? É difícil, né, gente? É por isso que, e volta novamente àquela questão de o filho que está nessa situação aqui, ele precisa voltar para o lugar dele. Por que para o lugar dele, gente? Porque dentro da hierarquia, ele não tem tamanho para compensar o lugar desses avós no coração da mãe. E nem muito menos o lugar do pai. Então, como filho, ele não tem que carregar essa carga pela lei da hierarquia. Entende, gente? Então a gente sente muita culpa em deixar as questões aqui dos nossos pais com eles. Mas se a gente não segue essa lei natural, essa ordem natural da vida, é como se fosse a lei da gravidade, né? Como eu disse aqui no começo para vocês, se você fere a lei da gravidade, se você não obedece essa lei, você pode morrer se você se arrisca, entende? A mesma coisa nessa lei, se você não respeita essa hierarquia que cada um tem tamanho para suportar os seus próprios problemas, você morre literalmente para a sua vida, porque você está entregando a sua vida para compensar alguma coisa para os seus pais. Faz sentido, gente? Deixa eu pegar meu roteirinho aqui. Como é que tá para vocês? Uhum. E essa questão aqui, gente, por que os filhos carregam isso pela mãe ou pelo pai? Porque eles sentem pena. Quando você sente pena de uma pessoa, você está automaticamente excluindo a capacidade dela de carregar e de resolver os seus problemas. É como se você dissesse de maneira inconsciente que eles não são capazes. E que você, né, sendo tão grandão assim, é capaz de carregar toda essa dor. Então é como se você se atravessasse e tomasse um destino que é deles. Certo, gente? Deixa eu só pegar meu roteiro aqui, que hoje eu trouxe no computador. Tá. Agora vamos lá. O que acontece? Pegando essa questão aqui da dor que se sofre na infância, né? Se a gente não trabalha toda essa dor, da mais primária,
desde quando nós estamos na formação, lá no útero da nossa mãe. Se a gente não trabalha todos esses sentimentos, a gente vai carregando esse peso para a vida, né? Então, isso aqui que a mãe carrega, por exemplo, se ela não olhar, ela vai carregar a vida toda. Mas qual que é o teu papel diante da sua vida, do presente que você recebeu? É cuidar, né? Agora da sua criança que não conseguiu ser criança, porque estava carregando um peso de adulto, assim como ela. Entende? Então aqui, se ninguém estava disponível, ela teve que desenvolver alguns recursos, algumas estratégias para poder sobreviver nesse cenário. Entende, gente? Até eu recebi uma pergunta, né, das mães aqui que me procuraram. Quando eu lancei aquela postagem da pessoa boazinha, da síndrome da boazinha, me veio essa pergunta: é possível de identificar esse padrão em adolescentes, em crianças, enfim? Sim, é possível, só que o que vocês têm que entender, gente? Quando nós somos crianças, nós dependemos desse adulto que valida a nossa existência, que está ali nos fornecendo o nosso lar, a comida, a nossa vestimenta, a nossa educação. Nós não temos autonomia para bancar a nossa vida. Então, se a criança, não tem como a criança não obedecer. Entende, gente? É natural, nós precisamos passar por tudo isso. E é isso, e aqui tá a chave de tudo isso. Se a gente não passasse por tudo que a gente passou na vida, nós não teríamos força para vencer, para superar tudo isso. A gente só ganha força quando a gente passa por tudo isso, entende o porquê de tudo isso e supera, ganha força. Entende? Não tem como ser perfeito. Todo mundo vai se sentir frustrado na vida. Toda criança vai se sentir frustrada, porque justamente nesse estágio aqui do desenvolvimento do narcisismo ali, dessa parte egocêntrica da criança, de ter tudo para ela, o que acontece? Ela não... É algo natural, não tem como mudar esse estágio. Travou? Tá travando? Não, deu uma travadinha, mas voltou. Voltou, gente? Então, quando nós somos crianças, adolescentes, ou quando a gente permanece nessa identidade psíquica infantil, nós culpabilizamos os nossos pais por terem nos frustrado, por não terem atendido as nossas expectativas, os nossos desejos ali no momento que a gente queria, mas quando na verdade essa é a melhor coisa que eles podem fazer por você, né? Quando eu passei pela minha adolescência, na verdade, que eu fui perceber isso, gente, porque imagina, eu sou filha única, então eu já tive muita coisa, muita atenção para mim. Meus pais sempre fizeram de tudo para mim, porque os pais, eles têm esse movimento muitas vezes de querer fazer tudo, de querer super proteger, né? E isso atrapalhou muito a minha parte de criar autonomia, porque eu fui ficando insegura, eu fui ficando fraca, eu fui achando que eu dependia deles para tudo. Entende, gente? Isso atrapalha o desenvolvimento do adolescente. Então a melhor coisa, e graças a Deus eles conseguiram fazer esse movimento de se retrair, de me frustrar, porque só a partir desse movimento do adolescente ali, que passa por essa frustração de não receber aquilo que quer, de não receber tudo que quer, é que ele vai correr atrás e fazer por ele. Entende, gente? Então a gente precisa estar
como pais aqui falando, bem atento na idade também dos filhos para ter essa consciência de que eles precisam criar essa autonomia, né? Porque você não vai estar aqui para sempre. O papel deles é criar essa autonomia. Então, também tive perguntas de alguns pais de por que acontece esse distanciamento dos filhos. Por que eles se afastam? E esses pais eram pais de adolescentes. Por que acontece? Porque é algo natural. Precisa acontecer. Porque o filho que está ali debaixo da sua asa, ele não vai criar força, ele não vai criar autonomia. Ele não vai fazer porque já tem quem faça. Travou de novo? Não, aqui tá indo. Já tem quem faça por ele, então não faz sentido ele fazer. Então, se os pais não se retraem, ele não consegue desenvolver essa questão super necessária para ele não consegue crescer. Então, nesse movimento é como se os pais dissessem: eu não confio na sua capacidade, eu faço por você. Faz sentido, gente? Só que por que isso acontece? Por que os pais, eles se prendem tanto nos filhos ali, não querem que os filhos criem asas, não querem que os filhos voem? Por quê, gente? O que acontece? Vamos pegar esse exemplo aqui da mãe, que estava super frustrada aqui, e ela não olhou para a vida dela. Então, o único apoio emocional que ela tinha e a única companhia que ela tinha era esse filho. Se esse filho não tá por perto, o que ela vai fazer? Ela vai ter que encarar tudo isso que ela não encarou, né, gente? Então, o filho ir para a vida e criar e caminhar para a sua vida é também um grande benefício para essa mãe. Para essa mãe olhar para aquilo que é dela e não transferir mais todo esse peso para ele. Por quê? O que acontece dentro dessa ordem da hierarquia? Ela é determinada pela ordem de chegada no sistema. Então, os mais velhos chegaram primeiro e aqui o marido chega primeiro que o filho, né? E aí, o que acontece que é muito comum essa ordem é ferida? Chega um filho, o casal, ó, nem aí pro relacionamento. Fecha os olhos, eu vou cuidar do meu filho e fica ali a vida toda. E esquece do marido, esquece da esposa, relacionamento, tchau. Entende, gente? Então essa ordem é ferida. E o filho recebe todo esse peso da expectativa dos pais. Porque, na verdade, eles querem, muitas vezes, um amparo emocional que eles não conseguiram aqui no relacionamento. Então, eles acham que esse filho é uma esperança. Faz sentido, gente? E a ordem fica invertida. Deixa eu pegar meu roteirinho aqui. Ah, tá. Outra coisa, gente. Eu vou entrar na parte de abusos agora, tá? O que é abuso? Ir além do uso. Em todos os sentidos. Abuso psicológico, abuso físico, né? Violência física, abuso sexual. Vários tipos de abuso acontecem por quê? A pessoa que tem uma função ali, por exemplo, pai e mãe,
ela vai além do uso dessa função. Então, ela se utiliza do filho para preencher uma necessidade que é dela. Então, você pode perceber, não só em relacionamento de pai e filho, em relacionamento de casal, qualquer situação. Se você for além do uso, se você se utiliza da outra pessoa para preencher uma necessidade que é sua, você está agindo em abuso com ela. Tá? Isso ocorre principalmente quando há essa questão de autoridade. Por quê? Pessoas que viveram num cenário de abuso... Deixa eu só apagar aqui para não atrapalhar vocês. Pessoas que viveram num cenário disfuncional de abuso físico, abuso psicológico, enfim, qualquer tipo de abuso, elas aprendem a ver a realidade sobre aquela ótica. Então, a vida é isso aqui, né? Amor significa violência física. Amor significa palavras depreciativas. Entende? Então ela aprende a ver o mundo dessa maneira, porque recebeu isso dos pais. E ela vai com essa informação para a vida, e aí ela tem um filho, né? Como ela aprendeu a ver a vida dessa maneira, que existe um abusador e existe uma vítima, o que ela faz? Ela não quer mais estar nessa posição pequena, nessa posição de vítima. Então ela vai para cima, ela se torna o abusador e começa a praticar com os filhos aquilo que ela recebeu. Porque só existe essa realidade, ou você tá aqui ou você tá aqui. Para pessoas que nasceram nessa disfunção. Faz sentido, gente? Então, ser pai e mãe não é... Peraí que me fugiu a palavra, deixa eu ver aqui no texto. Ah, tá. Ser pai e mãe não é um direito, é um dever. Certo? Quando você decide ter um filho, quando você tem um filho, ele não tem obrigação nenhuma sobre você. E aqui a gente já entra na lei do equilíbrio, tá? Os pais dão e os filhos recebem, segue a vida e eles passam pra frente. Entende, gente? Então não existe essa de que pai é direito. Na verdade, eles têm obrigação, é um dever para com os filhos. Certo? Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar as nossas questões para não projetar e para não colocar os filhos nesse lugar. Né? A gente sabe que a gente já recebeu de uma maneira meio assim, sempre vai ter frustração, sempre vai ter algum tipo de dor, mas a gente precisa trabalhar esse contexto, tá? Para não projetar e para não levar esse peso para os filhos. Deixa eu só ver aqui. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Pode mandar aqui, eu vou abrir um pouco para as perguntas. Como não pesar para os filhos ou outras gerações se temos coisas mal resolvidas? Bom, gente, primeiro não buscar o apoio do filho. Primeiro não expor coisas para o filho que o filho não vai conseguir resolver. Entende? Muitas vezes a gente tem esse impulso de revelar coisas que são pesadas para o filho. E são coisas, gente, que podem ser mínimas.
como, por exemplo, uma situação financeira, uma situação dentro do relacionamento. Isso tudo o filho não vai conseguir resolver para você, né? Isso não é carga dele, tá? Então, é primeiro observar se você faz esse movimento. E segundo, é você trabalhar suas questões, né? Para não pesar tanto nele. Quanto mais você trabalha isso em você, mais você consegue deixar ele livre para cuidar dos assuntos dele. E outra coisa, gente, eu sei que mães se preocupam muito com a vida dos filhos, de que erraram talvez no passado e levam uma culpa gigante, né, para a vida toda, mas não é essa a questão. Entende, gente? Passar por esse caminho de autoconhecimento é responsabilidade do filho depois. Você já criou, você já deu tudo o que podia, você fez o seu melhor com aquilo que você tinha no momento. Então é essa consciência que você precisa ter. Esse papel também cabe quando estamos num processo de separação, com certeza, gente. Dependendo ali de como a criança recebe isso, pode ser uma dor muito grande também essa separação, porque ela fica dividida. É importante deixar bem claro para o filho que você sempre vai continuar sendo a mãe e o pai dela sempre vai continuar sendo o pai dela. E ela pode procurá-los quando quiser, que vocês sempre vão estar disponíveis, tá? E que isso isso não significa que o filho precisa escolher entre um ou outro, tá? Porque o que atrapalha é ele se sentir dividido entre vocês. Então, o trabalho de vocês é sempre deixar ele disponível para procurar essa outra pessoa, tá? O seu ex-cônjuge, no caso. É possível, após constelar, resolver essas questões internamente, mas às vezes voltar a ter alguns comportamentos? O que fazer? Constelar novamente ou continuar trabalhando isso em nós? Tá. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Constelação é postura de vida. Então, você vai ter que sempre estar trabalhando esses movimentos. A gente sempre vai ter um insight, a gente sempre vai ter uma percepção se a gente estiver atento. Por quê? Porque imagina, você tá a vida toda, não sei quantos anos você tem aí, nesse movimento. Não é da noite para o dia que a sua vida toda vai mudar. Então, sempre estar reajustando a sua postura diante dos seus pais, diante dessas ordens, né, que a gente traz na constelação. Por isso que eu falo que é postura de vida. Se você está em ordem com essas leis naturais, a coisa flui. Tá certo? E a questão de passar por um processo de constelação é porque ali você consegue também liberar alguns sentimentos talvez que estejam presos em você. Mas você também pode fazer isso na vida. Quando a gente para de fugir de situações difíceis que a gente precisa confrontar, que a gente precisa realmente estar ali, nós conseguimos fazer esse movimento na vida também. Tá certo, gente? Mais alguma pergunta? Eu gostaria de trazer, aproveitando que eu trouxe a lei da hierarquia aqui para vocês, uma questão entre os irmãos, tá? Porque os irmãos, eles também têm uma ordem. Eles são iguais, eles estão no mesmo nível hierárquico, todos um do ladinho do outro, mas eles têm posição, tá? Então, um nasce primeiro, depois vem o segundo, depois vem o terceiro e assim sucessivamente. Só que o que acontece? Quando acontece um aborto, por exemplo, vamos supor que foi o aborto do primeiro filho. Aí depois nasceu o segundo. Esse aborto aqui pode ser provocado, pode ser espontâneo, não importa. Mas se esse assunto aqui for abafado, se ninguém comentar sobre isso, se esse luto não acontecer, né? Se essas emoções não forem choradas, não forem expressas, o que acontece?
esse segundo filho vai nascer com toda essa carga de morte do filho anterior e achando que ele é o primeiro. Então ele está ocupando um lugar que não é dele. Se a gente inverte isso tudo, ele recebe uma carga aqui, ó, que não é para ele receber. Entende, gente? Então, entre os irmãos, existe essa ordem de posições, e se existiu aborto, pode não ser do mesmo casamento, mas se existiu um filho anterior, ele tem um irmão. E ele não é o primeiro. Tá certo, gente? Crianças de que idade podem constelar? Olha, tem constelador que trabalha com crianças. Eu não trabalho com crianças, tá? Porque eu entendo que precisa ter uma maturidade emocional maior para passar por esse processo e ter uma transformação significativa, porque o problema não está na criança. Ela está vivendo aquilo que ela precisa viver, mas muitas vezes é os pais que não estão conseguindo lidar com as questões deles e estão projetando isso nos filhos, tá? E aí o que acontece? Os filhos trazem, eles escancaram essas emoções, porque a criança muitas vezes é espontânea, né? Então ela vai expressar. Uma vez eu fiz uma constelação com uma cliente que ela veio por causa da filha dela. A filha dela era uma bebê. E a gente foi fazer um movimento, gente, e a filha dela tava no quarto. Quando a gente fez o movimento, ela começou a chorar. Essa menina começou a chorar compulsivamente. Eu fiz a constelação com a mãe. Mas para você ver como isso se reflete na criança. Ela estava expressando uma dor emocional que a mãe não se permitia expressar. E que era dela. Então ela já estava carregando desde muito cedo aquilo ali para a mãe. Foi impressionante essa constelação. Vocês têm mais alguma dúvida? Dando umas travadinhas. Tá dando? Deu uma travada? Mas deu pra falar? Não. Deu. Ele trava, mas volta. Tá. Gente, sem dúvidas mais, eu vou caminhando então aqui com vocês para o nosso compromisso, tá? Tudo isso que eu falei aqui para vocês significa o quê? Que eu não posso projetar no outro aquilo que é responsabilidade minha, tá? Então aquilo que você sentiu em relação aos seus pais é problema seu, você tem que trabalhar. Tá certo? E aquilo que você projeta nos seus filhos é problema seu. Você tem que trabalhar também, tá? Então, eu quero criar esse compromisso aqui com vocês, pra gente entrar nesse movimento de autorresponsabilidade. Eu quero saber quem está comprometido com o seu próprio processo, tá? Quem tiver comprometido, eu quero que coloque aqui pra mim a seguinte frase: eu sou o responsável pela minha própria felicidade. Eu quero ver quem está comprometido em criar essa felicidade na sua vida. Coloca aqui para mim. Muito obrigada, Tatiana. Um beijo para você. Ótimo. Eu sou responsável pela minha própria felicidade. É isso mesmo, gente. Maravilhoso. É isso aí. Eu me despeço por aqui. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Um grande beijo. Até a próxima live, gente. Eu vou estar aqui mais vezes, tá bom? Beijão.
Foi? Hum.